Molica, eu estava vindo para cá hoje cedo, né? Ainda madrugada, e já estava ouvindo algumas inserções no rádio. Eu consegui pegar só as inserções locais, né? Do Haddad e do Tarcísio Gomes de Freitas, que vão disputar o segundo turno aqui em São Paulo. E ambas no mesmo tom, não é? A campanha do Haddad, falando do bolsonarismo em São Paulo, o que é que vai significar a chegada do bolsonarismo em São Paulo, Tarcísio dizendo que o governo de São Paulo não pode ser administrado pelo PT, que São Paulo só é o que é porque o PT nunca administrou o Estado, enfim, basicamente usando aquelas inserções ali para desconstruir, como dizem os marqueteiros políticos, o adversário, né? Outros diriam para chutar a canela do adversário mesmo. Esse é o caminho do segundo turno? Vai ter tempo para discutir proposta, para aprofundar ideias sobre a fome, por exemplo, que assola o estado de São Paulo e o país como um todo, como lembrou agora há pouquinho o Uribe? Bem, vamos torcer, né? Bem, bom dia, Colombo, Stephanie, Alexandre, bom dia a todos. A tendência é que haja um mix, né? Um mix, agora tem muito tempo, né? 5 minutos para cada um, todos os dias, então vai ter muito tempo para apresentar propostas, para dizer como aquele candidato é legal, maravilhoso e como o outro é terrível, né? Eu vindo para cá, eu comecei a ouvir no rádio a primeira leva, a propaganda mesmo no rádio, né? Os horários específicos, 5 minutos de cada um. O do Lula veio primeiro, foi muito um tom de comemoração, tentando afastar um certo baixo astral que rolou entre os petistas depois do resultado de domingo, né? Muitos esperavam a vitória de Lula no primeiro turno, mas ninguém esperava votação muito grande de Bolsonaro. Então o tema foi de comemoração, Lula agradecendo os 57 milhões de votos que recebeu e algumas questões muito específicas. Logo na primeira frase, Lula agradece a Deus. Tem a citação da palavra Deus, porque sabe-se que Bolsonaro deu uma lavada no setor evangélico. Lula ganhou entre os católicos, mas entre os evangélicos foi uma goleada. Então o Lula falou a palavra Deus, logo depois meteu a palavra fé, que já é um indicativo de onde eles querem corrigir alguns rumos. Outra demonstração de correção de rumos. Lula foi muito criticado, desculpem, porque no primeiro turno, até a Simone Tebet falou isso, ele citou muito o passado, seus governos anteriores, mas falou pouco de futuro. Então, nesse primeiro programa, Lula falou muito do futuro, o que vai fazer, como é que vai ser, etc, tal. Depois entraram Simone Tebet, falando do apoio a Lula, Geraldo Alckmin falando em união, que é um outro ponto-chave, né? Essa questão da união, pacificação, e no finalzinho do programa, uns 30, 40 segundos, muita pancada em Bolsonaro, aquela história, desumano, lembrando da atuação dele na pandemia e tal, aí uma pancada final em Bolsonaro. Já o programa do Bolsonaro começa com uma ironiazinha ao Lula, ironizando, tudo que você ouviu antes é lero-lero e tal, e depois começa também comemorando o resultado, falando que a votação, os 51 milhões de votos que o Bolsonaro recebeu no primeiro turno, e aí começa outro ponto que você nota, o uso da palavra paz. Pelo menos 2 vezes a palavra paz foi citada no programa do Bolsonaro. Então, demonstra que, da mesma forma que o PT reconhece que faltou Deus na campanha do petista no primeiro turno, faltou a ideia de paz, relacionar paz a Bolsonaro. Ele acabou sendo vinculado à ideia de guerra, de conflito. Então, o programa de Bolsonaro enfatizou, olha como a votação foi em paz, olha como tudo correu em paz, pessoal de verde e amarelo e tal, e foi por aí. Depois trouxe um depoimento do Romeu Zema, né, governador de Minas, um dos que já declararam voto em Bolsonaro, agora para o segundo turno, e depois muita pancada nas pesquisas. Né? Pesquisa, olha só as pesquisas, dando a entender que as pesquisas foram todas manipuladas para favorecer o candidato Lula do PT. Então, deu para ver assim, mais ou menos as linhas gerais dos 2 programas, o que cada um quer fazer. Pancada no adversário, ainda que hoje de manhã não tenha havido isso da parte do Bolsonaro, só uma ironia, mas vai ter pancada no adversário,
proposição, promessas para o futuro e uma tentativa de tapar os buracos que foram deixados na campanha do primeiro turno. No caso de Lula, citações a Deus, mais promessas para o futuro. No caso de Bolsonaro, o uso grande da palavra paz. E certamente haverá, daqui para frente, novas pancadas nas administrações petistas. É com vocês. Valeu, Molica. Só por último, esse negócio ali de Deus, diabo, maçonaria, isso aí costuma ficar mais para a internet, esse território mais propício às baixarias de um modo geral. Por enquanto não chegou ao rádio e à televisão, vamos ver se o diabo, se o coisa ruim, mostra os chifres e o tridente. O cramulhão, né? Mas pega, né? Mas pega, hein, Molica? Mesmo na internet, aliás, tem um potencial de estrago ali grande, hein? Falar que o outro é satanista, que o outro visitou sei lá o quê, isso aí... A gente viu como é que foi em 2018, né? Da mamadeira, não vou citar outra palavra, kit gay... Mamadeira fálica, enfim. Mamadeira fálica. Mamadeira fálica, hora, né? As fake news de 2018, que já voltaram também com toda a ordem. Mas fica mais na internet, vamos ver. Vai lá.